Muito bem! Estamos começando mais um episódio do Café Cast, programa de todas as quartas-feiras no YouTube, Café Cast com o Carlão. E aqui sempre pessoa que eu gosto, sempre trago aqui alguém da minha amizade. E hoje não seria diferente. Para falar de projetos, falar de notes, falar de outras coisas, ele, Pierre Perencin. Tudo bem com você, Pierre? Bom dia, Carlão. A alegria é muito grande estar aqui com você. Eu não sei quem está nos assistindo, nos ouvindo, se é bom dia, boa tarde ou boa noite, mas quero desejar a você que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Muito bem! O Pierre, a gente já conversou outras vezes, a gente já falou do seu testemunho. Quem quiser saber disso é só ir no CaféCast, tem lá um episódio inteirinho falando do testemunho do Pierre. E hoje eu trouxe você aqui porque a gente avança, né? A gente está sempre adiante das coisas e eu quero falar de projetos. Eu queria que você falasse um pouco dos seus projetos de vida agora, você que é um mentor, você que é um coach, é isso a palavra certa? É coach? E aí você pode me falar um pouquinho desse projeto do Faxineiro da Alma, do Perdão, e falar o que você tem feito nesse período onde a gente não se falou. Carlão, obrigado pela pergunta. A gente tem feito um trabalho hoje diferenciado, que são mentorias, né? É um projeto diferente de um trabalho de um coach, mas o que nós temos feito hoje no Brasil é ajudar as pessoas. E uma das coisas que eu tenho me especializado, Carlão, é ajudar a pessoa a organizar por dentro dela para que o seu exterior seja transformado. Qual é o problema que nós vivemos hoje na sociedade, no mundo pós-pandemia? A pandemia deixou sequelas terríveis na sociedade, Carlão. Você acha que tem um divisor aí antes da pandemia e depois da pandemia? Tem, e não é conversa de achólogo. Tem pesquisa hoje, por exemplo, pesquisa de janeiro de 2026, que nós tivemos mais divórcios em janeiro de 2026 do que nos últimos 10 anos, comparados aos outros janeiros. Então, aumentou o número de feminicídio no Brasil, aumentou o número de incidência de violência doméstica, onde você vê pai matando filho, filho matando pai. Você percebe que claramente, infelizmente, né, esse crescimento de divórcio no Brasil. Há 10 anos atrás, Carlão, para cada 10 casamentos, você tinha 7 divórcios em menos de 5 anos. Hoje, para cada 10 casamentos, você tem 7 divórcios em menos de 5 anos. Isso é muito grave. Cara, pera, repete essa conta aí porque ela é assustadora. Sim. Para cada 10 casamentos... Sim. Há 10 anos atrás, você tinha 4 divórcios. Em menos de 5 anos. Então você teria mais de 50% de chance do casamento dar certo. Hoje, aumentou. Para cada 10 casamentos, você tem, em menos de 5 anos, 7 divórcios. 70%. Se você fazer a conta da matemática aí, 70% nos 5 primeiros anos de casados se divorcia. Muitos hoje estão casando assim, né? Se não der certo, eu separo. Essa é a verdade. Tem uns que nem estão casando, né? Essa que é a verdade, né? Você tá fazendo os contratos aí, tem contratos. É isso aí. Bom, nós não vamos falar de casamento aqui. Nós vamos falar de projetos. Sim. E você tem os seus projetos para levar essa mentoria para essas pessoas, para que eles se alinhem. É um alinhamento, é isso? Isso mesmo. Carlão, eu tenho uma frase que eu sempre falo nas minhas palestras Brasil afora. Eu digo sempre o seguinte: pessoas felizes produzem mais e melhores resultados. Eu vou repetir para você não ter dúvida. Pessoas felizes produzem mais e melhores resultados. E uma coisa interessante, Carlão, é que se você quer mais resultado na sua vida pessoal, profissional, nos seus negócios, a porta de entrada para melhores resultados é você estar bem com você, é você estar bem com Deus, é você estar bem com a outra pessoa. Então relacionamento intrapessoal, eu comigo mesmo. Certo. Né? Eu tô aqui olhando para você. Sabe o que eu tô pensando? Ô, cara esquisito esse Carlão. Né? Isso eu sei. Você não precisa me falar. Pensa no cara esquisito. Mas tem um detalhe: se eu for ali no banheiro e eu olhar no espelho, eu vou encontrar alguém mais esquisito que você, que é o Pierre. Lidar com as minhas esquisitices, sabe? Com os meus traumas, com as minhas dores, não é fácil. E nós temos muitas pessoas feridas na alma. Pessoas que têm sucesso, entre aspas, nos negócios, que para mim isso não é sucesso. As pessoas precisam separar, Carlão, sucesso de negócios, de conquistas. Por exemplo, tudo que você pode perder é uma conquista. Não é sucesso para mim. Sucesso para mim é algo de dentro para fora. É quando você se sente realizado com aquilo que você já conquistou. E você sabe celebrar isso e curtir isso. Mas conquista é tudo aquilo que hoje você tem e amanhã você pode perder. Vou dar um exemplo aqui. Um carro. Eu posso comprar um carro hoje e perdê-lo amanhã.
Eu posso conquistar um emprego hoje e perdê-lo amanhã. Eu posso montar uma empresa hoje e perder a empresa amanhã. Eu posso casar hoje e perder o casamento amanhã. Tudo que é conquista, eu posso perder. Sucesso não. Sucesso é a capacidade que você tem de ser feliz e se alegrar com aquilo que você já tem. Quando você se alegra e celebra o que você já conquistou, você constrói dentro de você um depósito de energia para conquistar mais coisas. E é isso que Deus faz. E você faz isso nas suas palestras, o Brasil inteiro tem ouvido você. Eu tenho trabalhado, Carlão, muito sobre o tema, né? Melhores resultados, a partir de melhores relacionamentos. Então, hoje, a gente entra numa empresa, eu faço mentorias de casais, faço mentorias de noivos, faço mentorias empresariais. Hoje, 90% dos meus clientes são empresas familiares. Empresas familiares. Isso. Procurando sucessão, alguma coisa assim? Também. Por quê? A gente precisa entender... Vou dar um exemplo simples aqui, que aconteceu bem real. Eu tenho uma cliente lá no Nordeste e ela perdeu o pai na pandemia. O pai construiu um negócio onde 4 filhos foram trabalhar. 2 numa filial e 2 na outra filial. Então, são 2 lugares diferentes, em 2 estados do Nordeste, 2 irmãos numa capital, 2 irmãos na outra. O pai morreu na pandemia e chegaram à conclusão de que eles precisavam unir as 2 empresas fazendo uma só. E um pai amoroso, um pai muito cuidadoso, que educou os filhos para crescerem juntos. Foi uma família fantástica. Quando ela veio falar comigo, há 2 anos atrás, que eles iam fazer essa junção de empresas e trabalhar os 4 juntos, contrataram uma grande empresa de renome nacional para fazer esse processo. Eu disse para ela assim, antes de você pensar em unificar a empresa, pensar na contabilidade, pensar no financeiro, pense nas pessoas. Pense em você, nos seus irmãos, na sua mãe. Porque quando mexe com herança, quando mexe com poder, quando mexe com dinheiro, a tarja, a família cai por terra. E essa cliente virou e falou assim, Pierre, pelo amor de Deus, você está falando da minha família. Você conhece a gente, nós somos unidos, nós não temos problema de relacionamento. Eu falei, olha, não tem até mexer no vespeiro chamado herança, poder, dinheiro. Não existe família estruturada que, se não tiver bem internamente cada um deles, vai lidar bem com isso, Carlão. E ela falou assim, olha, nós vamos já fazer semana que vem a primeira ação, vão ser 2 dias de trabalho, e eu vou filmar algumas coisas, vou fotografar e vou mandar para você. E no dia ela mandava vídeos, mandava fotos, a alegria dos irmãos ali, fazendo esse processo já para construir essa junção de empresas. Carlão, passou 15 dias, ela me ligou, querendo fazer uma mentoria online comigo. E ela falou assim, rapaz, você tinha razão. Um dos meus irmãos reuniu a família ontem e disse que não está suportando essa carga. Ele não sabia que seria tão complicado ele deixar de comandar a unidade que ele comandava para estar abaixo de mim. Porque a empresa que nós contratamos entendeu que eu sou a pessoa que deveria conduzir o grupo. Então eu tirei ele da liderança, eles tiraram ele da liderança, passou para uma diretoria e eu passei a ser CEO. Ele sentiu que das foi 12 rebaixado. empresas. Exatamente. Não tem nada a ver com amor, nada a ver com carinho, não. Pessoas que se amam. Mas quando lida com o ego da pessoa, quando lida com as emoções, Carlão, é diferente. Cada um de nós temos reações diferentes em situações comuns. Quer ver uma coisa? Você vai no velório, a pessoa chega e fala assim com o dono do defunto, né? Olha, eu sei que você está passando. Sabe não. Você não consegue compreender a dor de uma pessoa que perdeu um ente querido. Porque você sente de um jeito, a outra pessoa sente do outro. A sua dor de cabeça tem um peso para você. A minha dor de cabeça tem outro peso. Exato. Tem gente que uma gripe joga na cama. Tem outros que pode estar morrendo com febre e tudo vai trabalhar. Cada um reage de um jeito. Então, existe uma necessidade na humanidade. Trabalhar as emoções. Entender que é perfil comportamental, Carlão. O que eu trabalho é perfil comportamental. É como eu reajo às minhas crises, aos meus problemas, né? Eu tive uma infância difícil, você teve uma infância difícil. Viemos de uma história diferente. Então você pensa bem, você veio de uma história de criação, a sua esposa, Lisete, veio de outra. E vocês casaram e foram morar juntos. Você com as suas esquisitices, a Lisete com as suas esquisitices. Você quer alguém mais esquisito que a sua mulher? Não tem. Não bota pra esse podcast, não. Senão acabou essa amizade. Não, mas a minha esposa, a gente brinca muito porque ela é a baronesa. Como ela é de Barão Geraldo, do bairro aqui de Campinas, ela nasceu em Barão Geraldo, então ela é uma baronesa. Eu que sou, em vez de fazendeiro, eu sou considerado roceiro. É diferente. Carlão, pois é. Carlão, esses dias eu estava levando a minha filha para a faculdade e eu vou fazer 36 anos de casado.
E eu brinquei com a minha filha, né? Filha, pelo amor de Deus, como é que eu aguento a sua mãe? 36 anos aguentando sua mãe. Ela olhou pra mim e falou, pai, não é diferente? Não é o contrário? Ela que tem que aguentar você. Pois é. São pensamentos diferentes. Porque família, olha só, o erro de português aqui já. Família unida é uma coisa, agora reunida é outra, né? É outra coisa. Carlão, existe diferença entre união e unidade. Tem família que vive em união, mas não tem unidade. Tem liderança de empresa, Carlão, que vive em união, mas não tem unidade. Unidade é pensar junto, é conquistar junto, é sentir juntos, é concordar em fazer as mesmas coisas sem estar ferindo. É diferente. Mas tem receita para isso? Para melhorar? Claro que tem, porque Deus nos criou com algo fantástico chamado livre-arbítrio. E eu falo o seguinte, Carlão, quando você quer, até Deus te ajuda. Mas quando você não quer, nem Deus te ajuda. Posso dar um exemplo? Pode. Um empresário de Minas Gerais, Juiz de Fora, ele me ligou e disse assim, olha, o Sebrae de Minas te indicou para fazer um trabalho na minha empresa. Eles disseram que você é a única pessoa que eles conhecem que poderia me ajudar. Eu queria que você viesse aqui para a gente conversar. E eu fui lá na empresa. Quando eu cheguei lá, uma empresa linda, Carlão, 9 anos de empresa. Linda, 180 funcionários. E eu entrei no escritório e o empresário disse, olha, antes de nós começarmos a falar de negócio, eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero ser feliz, você pode me ajudar? Eu olhei para ele e perguntei para ele. Pergunta difícil, hein? Eu olhei para ele e perguntei, mas você quer ser feliz? E ele disse assim, eu preciso. E eu disse para ele, o problema é, entre precisar e querer, existe um abismo. Tem gente que precisa, mas não quer. E aí, como Deus nos criou com livre-arbítrio, se eu não quero, Carlão, nem Deus me ajuda. E eu fui trabalhar nessa empresa. Ele perguntou quanto tempo eu precisava para resolver isso. Eu disse, 1 ano se você não me atrapalhar. Falei para ele, porque às vezes a pessoa te atrapalha. ela se auto-sabota. Você tenta ajudar a pessoa e a pessoa não consegue atender seus estímulos, porque ela tem na cabeça dela o que ela quer fazer. Tem pessoas, Carlão, que não são assessoráveis. Você mostra o caminho. Nós tivemos um caso recentemente, né, de uma contratação de uma empresa na nossa região que a gente não conseguiu dar andamento. Que nós íamos fazer juntos. Ia fazer junto. Nós não conseguimos dar andamento por causa da restrição da diretoria da empresa. A dificuldade. Então, Carlão, veja bem, existe solução? Existe. Sabe por quê? Uma coisa que eu aprendi na vida, Deus não nos criou com defeitos. Não? Não, Deus nos criou seres perfeitos. Nós é que nos estragamos ao longo da vida. Ou demos permissão para as outras pessoas nos estragarem. Porque muitas das vezes, Carlão, as pessoas se ofendem com aquilo que o outro fala, pensa sobre ela. Tem gente que passa a vida pensando assim, fulano falou aquilo porque está pensando isso de mim. Tem gente que dá muito crédito, muito valor ao que o outro fala e pensa sobre si. Sabe o que eu digo, Carlão? A outra pessoa não paga seus boletos. Você não tem que se importar com o que o outro fala e pensa sobre você se você sabe quem você é. Mas quando você não sabe quem você é, você delega a gestão das suas emoções para os outros. Aí vem uma pessoa e fala assim, nossa, Carlão, você emagreceu, você tá lindo. Aí tu fica feliz. Aí vem 9 pessoas e fala assim, Carlão, vou te falar uma coisa, hein? Tu tá esquisito, tu emagreceu muito. Tu era mais bonito quando você era gordo. Você vai dar mais crédito para quem? Para os 9, né? Os 9 que falaram. Agora eu vou fazer o contrário agora. 9 te elogiam porque você emagreceu e tá bonito. E vem toda pessoa tem um amigo infeliz que chega pra você e fala assim, nossa, você tá emagrecendo, você tá ficando muito esquisito, tá muito magro, tá muito feio, tu tem que fazer alguma coisa. Quer dizer, você vai dar mais crédito àquela única pessoa que chegou pra você e te detonou do que 9 pessoas também que te elogiaram. É porque tem gente que, infelizmente, vive pelas emoções do outro. A pessoa chega e fala assim, nossa, seu corte de cabelo ficou legal, tu fica bem. Mas se vier um outro falar que o corte de cabelo não tá legal, tu fica chateado. Existem pessoas, Carlão, que não conseguem gerir as próprias emoções. Então, nós podemos ajudar esse tipo de pessoa? Podemos. Quer ver outra coisa, Carlão? Tem gente que é organizada demais. É tão organizada... Metódica. Perfeccionista. É a palavra correta. E, Carlão, ela é tão perfeccionista que faz mal para ela. Precisa baixar isso. Porque uma pessoa que é perfeccionista, ela quer fazer tudo certinho. E pior não é isso não. Ela se cobra muito. E acaba cobrando muito do outro. Ela quer que a esposa, que o marido seja igual a ela. Quer que os filhos tenham o mesmo perfil que ela. E nós somos diferentes. E aí você acaba não respeitando o outro. Então isso gera conflito na família e gera conflito nas empresas. Quer ver outra coisa? Tem gente, Carlão, que é desorganizado. Aí você. Aí tu casa com a Elisete, que é organizada. Mas o assunto aqui é pra gente falar que você vai resolver, não é pra falar de mim. Não é... Eu não queria falar que era você, cara. Você tava
Mas veja bem, a pessoa é organizada, casa com a pessoa desorganizada. O que vai dar isso? É possível conviver juntos, Pierre? É. Se um conhecer o outro. E hoje existem metodologias que a gente usa para te ensinar a te conhecer melhor e a tratar. Porque é assim, Carlão. Tem gente que fala assim, porque eu tenho um péssimo defeito. Não, você tem pontos de melhorias. Por que não é defeito? Defeito é uma coisa que a gente pega e joga fora. Pontos de melhorias é, Carlão é gente boa. Ele tem esse e esse ponto de melhoria. Eu vou ajudar o Carlão a melhorar isso. Amizade boa, Carlão. Amizade boa é assim, ó. Eu olho para você e falo, poxa, o Carlão tem coisas maravilhosas que eu não tenho. Então eu vou sugar do Carlão tudo isso que ele tem de bom, porque vai me ensinar muita coisa. Ao mesmo tempo, o que eu tenho que pensar? O Carlão tem alguns pontos de melhorias que eu já venci na vida. Eu vou ajudar o Carlão nesses pontos de melhorias. Já pensou que é amizade boa? Essa é boa. Se o marido pensasse assim com a esposa pensasse assim com o marido, que casamento perfeito que seria? Porque eu olho para minha esposa, ela tem coisas maravilhosas que eu preciso sugar dela, aprender com ela. Mas eu tenho coisas que ela não tem, que se ela souber puxar do Pierre, ela vai crescer como pessoa, ser humano. Olha que coisa boa. E assim vale para os filhos. Só que nós não trabalhamos assim. Nós achamos que o outro tem defeito e queremos colocar na cabeça do outro que os nossos defeitos não importam, que eles não atrapalham em nada. Não, eu tenho que olhar para dentro do Pierre e enxergar que eu tenho pontos de melhorias que precisam ser trabalhados. E isso, Carlão, Deus nos deu o livre-arbítrio. Se eu quero, até Ele nos ajuda. Mas se eu não quero, não tem jeito. Não tem jeito. Pierre, falando nisso, você criou um método para ajudar as pessoas nesse sentido, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho desse método. O que é isso? É uma mentoria? É uma palestra? Como que se faz para acessar você e ter conhecimento de tudo isso que a gente está falando? Ok. Carlão, antes de entrar nesse assunto, só deixar claro aqui, a empresa que eu disse lá de Minas Gerais, sim. Nós trabalhamos um ano. E ele te atrapalhou ou não? Não, pelo contrário. Ele comportou direitinho. E Carlão foi fantástico. E depois de um ano, a empresa ia fazer 10 anos. E quando ele me conheceu, ele falou que queria fechar a empresa, indenizar os funcionários e sumir para a roça. Falei, cara, mas tu veio da roça, tu quer voltar para a roça? Ele falou assim, eu era feliz e não sabia. Eu falei, não, você é feliz hoje. Ele não sabe lidar com a felicidade. E depois de um ano, ele estava fazendo uma confraternização para celebrar os 10 anos, chamou todos os funcionários, familiares. Eu fui o único prestador de serviço do Brasil que prestava serviço para ele, que foi convidado para dar uma palestra no dia lá para os familiares, para os funcionários. Quando eu cheguei lá, ele me chamou à frente, eu peguei o meu Mac para poder montar lá e dar palestra. Ele falou, não, deixa tudo aí. Foi uma pegadinha, você não vai fazer palestra, não. Chamei você aqui hoje para te dar um feedback. E me levou lá na frente e disse, olha, há um ano atrás, pessoal, vocês lembram que eu conheci o Pierre? Eu perguntei para ele, falei para ele que eu queria ser feliz. Eu perguntei se ele poderia me ajudar. E eu estou aqui hoje, Pierre, porque eu quero te dizer que você conseguiu. Olha que legal. Não só eu estou feliz. Eu quero que você veja isso, olha lá. E eu virei, tinha um monte de cartazes dos funcionários, jogaram serpentina pro alto, colocaram músicas, e ele me agradecendo, me entregou uma placa de gratidão. E ele disse, Pierre, há um ano atrás nós queríamos vender a empresa e acabar com tudo. Hoje nós queremos ser a número 1 de Minas Gerais. No segmento que ele está. No segmento de Minas Gerais. Então, funciona quando você quer. Então, Carlão, nós vamos lançar agora, aliás, já lançamos as inscrições, até o dia 15 de maio vai ter uma promoção de lançamento. A gente lançou uma metodologia chamada A Mesa, com o Faxineiro da Alma. Faxineiro da alma. Eu quero que você explica, porque o nome é muito sugestivo, porque quando se fala faxineiro da alma, você vai limpar o seu interior, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho mais do faxineiro da alma para a gente entender melhor, porque o nome é surpreendente. Quando você escuta essa frase, faxineiro da alma, te dá aquele alívio, né? Você fala assim, cara, eu vou conseguir limpar tudo que eu tenho de ruim dentro de mim. É mais ou menos por esse norte aí? Sim. Na verdade, Carlão, o Faxineiro da Alma surgiu com um livro, que é uma devocional para 30 dias, que pode ser usado na família, pode ser usado numa igreja, pode ser usado numa empresa. Aí, o título do livro é O Faxineiro da Alma. Limpe a sua mente, cure o seu coração e transforme o seu destino. Não tem como você limpar o coração, curar o seu coração, se primeiro você não limpar a sua mente. Isso já está num livro. Já está no livro. Já tá. Só que nós não publicamos. Só registramos na Biblioteca Nacional. Por que nós não lançamos o livro ainda? Nós queremos lançar em agosto desse ano. Mas antes, nós vamos dar um presente para algumas pessoas no Brasil. Nós vamos fazer uma imersão, O Faxineiro da Alma, chama A Mesa. A Mesa. Com o Faxineiro da Alma. Então, essa imersão é um livro, numa apostila, com uma sequência de exercícios práticos. Então você vai fazer a devocional do dia, tem um versículo bíblico, tem uma reflexão motivacional baseada no versículo,
e tem embaixo algumas dicas de como você pode sair da devocional. Uma devocional de 25 minutos. O cara não vai gastar mais do que isso. Ele vai sair dali, ele vai ter um exercício prático, porque o que dificulta para o ser humano é que ele não põe em prática as teorias. E essa devocional, esse projeto, ele vai sair da teoria para a prática. Então ele vai ter a apostila em PDF, ele vai ter os exercícios para ele fazer, e uma vez por semana, durante 30 dias, uma vez por semana, ele vai ter 2 horas de mentorias online comigo. Nós lançamos as inscrições no sábado, nós esperávamos ter um número de inscrição no sábado. Nós tivemos 5 vezes mais o número de inscrição. Então, assim, superou a expectativa. Até o dia 15, nós estamos lançando, 15 de maio, com um pacote especial de pré-lançamento. A partir do dia 16, tem um preço normal. Mas a ideia desse projeto, o Faxineiro da Alma, é 4 semanas de relacionamentos. Então, por exemplo, primeira semana é relacionamento intrapessoal. Como lidar comigo mesmo. Nós brincamos no início, as minhas esquisitices. Exato. Como tratar minhas feridas. Então, a primeira semana é só isso. Segunda semana, relacionamento interpessoal. Eu com você. Como eu melhorar meu relacionamento com a minha esposa, com a minha filha, com meus colegas de trabalho. Então, é o relacionamento interpessoal que nós chamamos. A terceira semana é gestão de conflitos. Nós temos muita dificuldade hoje, tanto na família quanto na empresa, e até nas igrejas, né, Carlão? Problema de relacionamento. Pessoas que não sabem como lidar com conflito. Exatamente. Ó, isso, estou falando isso aqui, líderes, padres, pastores, têm dificuldade para perdoar, para pedir perdão, sabe? Para fazer uma boa gestão de conflito. Estou falando lá de cima, líder, pastor, padre, empresários. Às vezes o empresário é o problema da empresa. O dono da empresa é o grande problema, porque ele é um cara estressado, ele não sabe fazer uma gestão de conflitos. Então, esse trabalho é um trabalho para adolescentes, a partir de 16 anos de idade, até a pessoa com 100 anos de idade. Ele pode fazer uma imersão dessa, que ele vai ter a vida dele transformada. Com mais de 60, nós vamos falar daqui a pouco. Olha aí. Então, ó, vamos lá. A terceira semana, gestão de conflitos. E a última semana, que é a quarta semana, é gestão humanizada. Eu criei um projeto, há 12 anos atrás, de gestão humanizada para empresas. E também para poder público. É como eu fazer com que meus colaboradores estejam em primeiro lugar na minha gestão. Como eu fazer para que na igreja as ovelhas estejam em primeiro lugar. Como eu fazer na minha casa para que as pessoas estejam em primeiro lugar. Eu chamo isso de gestão humanizada. Nós precisamos humanizar mais nossos relacionamentos. Às vezes, o que mata é a falta de humanização. Mas isso, a culpa está hoje na internet, no celular, propriamente dito, que as pessoas ficam isoladas? Carlão, eu tenho uma frase que define bem isso aí. Para mim é o seguinte: a internet, ela aproximou quem tá distante. E ela distanciou quem está perto. Certo. Infelizmente... Mas a inteligência artificial, já que nós estamos falando disso, a IA, né? Porque hoje é o tal dos prompts, né? Você faz, Sim. você dá um tema e o seu gestor ali de IA, seja ele qual for, tem aí no mínimo uns 10 aí, e cada um se propõe a fazer alguma coisa ali para você. Você acha que ele está individualizando o ser humano? Por isso que nós não temos? Porque hoje eu não preciso, muitas vezes, daquele cara do meu lado que é melhor para escrever, e lá, porque eu vou lá na IA e falo, ela me dá um texto lindo, maravilhoso. E aí, como é que a gente vai resolver isso? Cada vez as pessoas não estão se distanciando mais uma da outra, não é por conta dessa influência aí de internet? Carlão, eu posso usar o meu carro como uma bênção na minha vida. E posso usar o meu carro para ser uma desgraça na minha vida. Eu posso usar a tecnologia para ser bênção na minha vida ou para ser uma maldição na minha vida. Então, veja bem, o IA que você colocou aí, a IA, ela depende do homem. Se eu tenho que dar os comandos para ela criar o que eu quero, tem que ter um homem por trás. O comando que eu vou dar vai dizer se eu estou usando o IA para ser bênção na minha vida ou para ser maldição na minha vida. Agora, esquece a tecnologia. Essa geração, independente da tecnologia, é uma geração fria. Os filhos chegam em casa, vão pro quarto, ficam o dia inteiro dentro do quarto. No videogame, no celular. Entende? Isso muito antes do celular, porque antigamente não tinha celular, mas tinha videogame. A televisão. A questão é que nós estamos construindo uma sociedade cada vez mais individualista, a partir da família. E hoje em dia, com a dificuldade financeira do país, hoje o homem tem que trabalhar, a mulher tem que trabalhar, os dois chegam cansados em casa, já há um distanciamento natural.
se nós não formos mais humanizados. O que nós precisamos é nos humanizarmos mais. É entender que o que vale mais na vida é o relacionamento Mas humano. qual é a receita desse bolo, Pierre? A receita é aprender a me relacionar com a outra pessoa. Por quê? As pessoas estão trocando o relacionamento do ser humano com o gato, com o cachorro, com o papagaio. Por quê? Não querem ser contrariadas. Carlão, pelo amor de Deus, tivemos agora, recente aí, há uns 2 anos atrás, uma mulher nos Estados Unidos, uma brasileira, que casou com ela mesma. Calma, pera aí. Repete, porque eu não lembro dessa Pode história. pôr no Google lá. Ela casou com a mulher nos Estados Unidos, ela casou com ela mesma, e quer mais? Depois de 1 ano se divorciou, que ela não suportou ficar casada com ela. Você tá rindo, não é verdade? Pode pesquisar no Não, Google. essa daqui. Tô te Essa falando. tem um corte aqui, porque Tô te falando. não dá. Casou com ela e Sim. depois se divorciou De 1 dela. ano se divorciou, ela que não suportou ficar casada com ela. Ah, não. Isso é brincadeira, isso é, É piada. sério? É piada Não, pronta. é verdade. É piada pronta. Não, é pode. verdade. Não, eu vou ter que olhar aí. Pensa é bem. piada pronta, Pierre. Você tá, Tô te falando. Você tá brincalhão. Não, tô te falando sério. Um ser humano que casa consigo mesmo não consegue se suportar. É o mundo que nós vivemos hoje, Carlão. E Meu hoje, infelizmente, a falta de relacionamento está em todos os lugares. É no trânsito, é na igreja. Você trabalha no estacionamento lá, você coordena uma equipe grande da igreja de estacionamento, você sabe disso. Tem Exato. gente que chega arrogantemente por causa de uma vaga de estacionamento. É. Na recepção, às vezes a pessoa chega e ela quer, na igreja, encontrar um lugar que, se não for o lugar que ela quer ir embora para casa. Estou falando igreja. Você imagina na empresa. Não é diferente. Ser humano precisa ser mais humanizado. Nós estamos criando um projeto, que é essa metodologia, a mesa com o faxineiro da alma, que é para ajudar você a ter melhores relacionamentos, ter melhores resultados em casa e no trabalho. A ideia é essa. Caramba, eu tô até agora tentando imaginar a mulher que casou com ela e separou dela. Isso aí eu tô pensando. Tudo que você falou, eu tô ainda pensando nisso. Mas, Pierre, a gente falou das idades, nas etapas da vida que o Sim. faxineiro da alma vai trabalhando. Sim. E nós estamos, você sabe, eu te convidei até para a gente falar um pouco disso, que é sobre Note, né? Que é uma nova tendência que existe hoje com as pessoas com 60 anos, que está exatamente indo no caminho contrário desse do isolamento. As pessoas querem se relacionar, que não quer parar de trabalhar, não quer ser um aposentado por si só, não quer ficar jogando a dama lá com seus amigos, ele quer, na verdade, empreender. Você tem alguma coisa que você pode me falar para a gente passar para as pessoas de que é ser um Note? Legal. Carlão, a primeira coisa que eu queria dizer é que nós precisamos entender que a nossa geração, eu tenho 55 anos. Você já é um Note quase, hein? Não, eu sou um pré-note. Não, pré-Note. Sou um fiote. Seu fiote. Sou fiote de note. Mas é importante deixar isso claro aqui. A nossa geração é uma geração para viver mais de 100 anos. Hã? É. De 90 e pouco, você tá vendo gente aí fazendo natação. Hoje, nossa geração tem tudo para viver de 100 a 110 anos. Então, veja bem, antigamente se aposentava com 60 anos, a pessoa morria com 70. Hoje, 60 anos é jovem, cheio de energia, cheio de ideias, é onde você adquiriu experiência, competência, você tem conselhos para dar. Então, é diferente de há 20, 30 anos atrás. O mercado hoje de trabalho está à procura de CEOs, executivos, com mais de 55 anos de idade. Aí eu converso com algumas pessoas com 60, 62 anos, falo assim, Pierre, eu tô cansado, eu quero me aposentar, eu quero ir para casa. Se tu parar, tu vai morrer. Quem para, atrofia o cérebro. Se você quer viver, porque você vai ter mais tempo de vida, não tenha dúvida disso. A questão é se você vai ter mais tempo com saúde ou se você vai viver 30, 40 anos doente. A sua decisão tem que ser essa. Exato. Tem pessoas, Carlão, que morrem muito cedo. Perdemos agora aí um filho de um grande amigo nosso. Uma criança de 3 para 4 anos. Ia fazer 4 anos agora em maio. Você sabe disso. O Miguelzinho. Então, assim, a família querida nossa. Então, a vida pertence a Deus. O dar e o tirar a vida pertence a Deus. Eu posso, daqui a 1 minuto, cair aqui morto. Eu estava olhando uma matéria agora de uma pessoa em Cuiabá, estava na igreja, estava mascando um chiclete, ela engasgou com o chiclete e morreu ontem à noite, em Cuiabá. Então, eu posso estar aqui agora e posso estar morto daqui a meia hora. Mas a tendência da humanidade nesta geração é viver mais de 100 anos de idade. Agora, com saúde ou sem saúde? Quem parar, quem quer essa ideia de aposentar, não fazer nada, ficar à toa, isso adoece, Carlão. Esse é o problema. Então, hoje, nós temos aí uma lista de
homens e mulheres de sucesso que ganharam o primeiro milhão depois de 60 anos de idade. Eu tô esperando. Ah, você vai chegar lá, Carlão. Tô esperando. Você é um homem que é bem resolvido, é bem-humorado, você é um homem inteligente, é trabalhador. E por isso eu sou seu amigo, porque tu vai ficar bilionário e eu queria atrás ficar milionário. Tá bom. Eu tô esperando essa. Porque a gente pega realmente casos aí fantásticos de pessoas que começou a empreender após os 60 anos. E nós temos um bem antigo que é o dono da Globo, né? Uhum. Ele começou depois dos 60 anos que ele fez a Rede Globo, já tinha mais de 60 anos. Sim. O Roberto Marins, ele não começou novo na Globo. O KFC. A KFC do frango lá. frango. Ele iria suicidar. Mais de 60 anos, sem expectativa de vida. E ele foi lá e criou uma empresa que é um sucesso no mundo hoje. E tem vários exemplos. Vários. A questão é, o que é que você vai fazer com a sua vida? Aí nós temos uma situação, Carlão. Porque muitos estão querendo entrar na terceira idade bem fisicamente. Então, estão tomando remédios, vitaminas, estão indo para academia. Mas tem um problema. A mente está poluída. Porque existe uma coisa que o ser humano precisa entender. Tá aí de novo o faxineiro da alma para rezar. Exatamente. Sabe por quê, Carlão? Você não vai esquecer os males que fizeram a você. Eu conheço pessoas... Quando esquece é problema de amnésia, é remédio. Que é outra doença. É grave. Tem que procurar o médico correndo. Exatamente. Você não vai esquecer os males que fizeram a você na sua infância. Você pode ter 60 anos, 70 anos, que você se lembra das maldades que causaram a você na sua infância e adolescência. E eu tenho uma frase, Carlão, que eu uso muito nas minhas palestras, né? Inclusive no meu livro, né, que eu tenho, Você Tem Poder para Perdoar, tá lá essa frase. Eu digo sempre o seguinte: passado mal resolvido te impede de viver o presente. E se você não viver o presente, você não vai construir um futuro melhor. Você tem necessidade de resolver um passado que ficou mal resolvido. Tá. Pierre, eu queria que você voltasse aqui, só para fazer um corte depois aqui, porque hoje o Instagram aqui, o YouTube, as mídias sociais hoje dá esse direito pra gente. Nós falamos aqui por quase 1 hora no YouTube, você vai ter esse material todo pronto lá à sua disposição. Todas as quartas-feiras você vai poder ouvir e assistir inteiro. Mas se você vai pegar aqueles pedacinhos, para fazer aquele corte legal, fala um pouquinho do Faxineiro da Alma para a gente deixar. Qual que é o seu projeto agora, nesse mês de maio? Nós estamos no início do mês de maio aqui, o programa foi gravado agora no início aqui. Qual que é, o que a pessoa tem que fazer? Isso aqui eu vou deixar depois, eu vou conversar com o pessoal aqui da produção, para eles fazerem um corte e a gente jogar isso na internet, para você... o pessoal ter mais conhecimento. E depois as pessoas assistem com tranquilidade a programação inteira do YouTube de hoje, que é o programa Café Cast com o Carlão. O Faxineiro da Alma é o livro que deu origem a uma imersão que nós estamos chamando de A Mesa com o Faxineiro da Alma. Se você fizer a inscrição, começa dia 1º de junho e vai até 2 de julho. É um programa para 30 dias. É uma imersão assistida. O que você vai ter no pacote dessa imersão? Primeiro, você vai ganhar uma apostila com 200 páginas, que é o livro todinho, mas uma sequência de exercícios para você sair da teoria para a prática. Segunda coisa, você vai receber todos os dias, durante 30 dias, um áudio meu falando do tema do dia. Terceira coisa, você vai ter, durante o mês de junho e primeira semana de julho, uma mentoria online comigo de 2 horas. É uma imersão 100% online. Você pode estar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo que você poderá se inscrever e participar. Então você vai ter a apostila em PDF, você vai ter o áudio diário durante 30 dias, cada dia falando do tema do dia. Você vai ter exercícios práticos, não é só teoria, porque o que mata é você fazer um projeto, um acompanhamento, e isso é só teoria. Você vai ter que mergulhar todos os dias na prática comigo. E a quarta coisa, você vai ter também, além da mentoria comigo semanal, que são de 2 horas, são 8 horas em 30 dias, 8 horas de mentorias. Você também vai ter no final o certificado para você guardar com você. E olha, dessa mentoria de imersão, Carlão, possivelmente eu vou escolher aí alguns que vão participar, que melhor se destacarem, para eu treinar, para reproduzir essa imersão Brasil afora. Tá. E como que eu faço isso? No meu Instagram, @PierrePerencinhoOficial, tem o link da inscrição. Mas... Tá lá na sua bio, lá tá o lá link. na bio do link lá, você entra ali e faz a inscrição. Você repete o endereço? @PierrePerencinhoOficial, ou você pode mandar um WhatsApp para mim, que é 199-9300-0721. Vou repetir, 199-9300-0721.
0721. Se você entrar em contato conosco, nossa equipe vai te mandar o link de inscrição, tá certo? Até 15 de maio, nós estamos com uma promoção de lançamento, é um descontaço que pode parcelar em 5 vezes. E depois do dia 15, as inscrições vão continuar até o dia 25 de maio com um preço sem desconto. Ok. Pierre, mais uma vez, muito, mas muito obrigado por esse tempo aqui que a gente teve para a gente falar de projetos, falar de coisas, trazer para pessoas que a gente tem interesse em pessoas, né? Nosso trabalho hoje é trabalhar com pessoas para desenvolver, para a gente poder evoluir. E meu projeto é o projeto do Notes, você está aí com o projeto do Faxineiros da Alma, e que a gente siga desse jeito aqui, com a bênção de Deus na nossa vida. Mais uma vez, muito obrigado por esse tempo seu. Carlão, eu que te agradeço. Eu queria terminar deixando um versículo da Bíblia. Eu não fiz a pergunta, né? Que é o versículo da minha vida. A pergunta é o seguinte: a pergunta é o que eu não te perguntei que você gostaria de falar. Eu gostaria de falar que você tem que tomar uma decisão na vida, Carlão. Há um momento na sua vida que você precisa virar uma chave. Eu tinha 15 anos de idade, entrei no banheiro para me suicidar, porque eu pensava que a vida não valia a pena. E naquele momento ali no banheiro, na hora da morte, eu lembrei de alguns momentos que eu pedi esmola nas ruas, na porta das igrejas, e as pessoas diziam para mim assim: ô rapaz, olha para Jesus, Jesus te ama, Deus tem um plano para sua vida. Eu não acreditava em Deus. Que eu pensava assim: que Deus é esse que deixa uma pessoa passar pelo que eu estou passando? E eu caí no chão do banheiro e comecei a gritar com Deus: Deus, se você existe, se você é essa pessoa que faz acontece, muda o meu coração, tira de mim essa vontade louca de morrer. E naquele dia aconteceu algo incrível, porque eu levantei do chão do banheiro, me sentindo forte e capaz. Para mim, foi a presença de Deus, porque eu jamais conseguiria aquilo. E eu saí do banheiro, na casa que eu estava, eu fui até no quarto, e lá tinha um monte de livros na estante. Eu nunca tinha manuseado uma Bíblia antes. E eu peguei a Bíblia e fiz assim, Carlão, abri. Saiu no Salmos 37. Eu queria deixar esse versículo com você. O Salmos 37, o versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Esse é o versículo da minha vida. E eu vou dizer uma coisa para você: você pode confiar em Deus, porque ele não falha, ele não mente, ele não engana as pessoas. E mais importante, se você quiser, ele pode transformar a sua vida. Amém. Pronto, vamos selar o final com um amém bem dado. Amém. E glórias a Deus por isso. Gente, esse é o episódio de hoje. Fica ligado, se inscreva no canal, deixa o sininho para você receber ali a notificação do YouTube na data certa, naquele dia gostoso onde você vai poder parar, sentar no sofá e ouvir uma conversa tão gostosa como foi essa. Beleza?